Olá, seres com face, tudo bom com vocês? Meu nome é Drop e hoje eu tô a fim de mostrar como foi meu processo de fazimento de um desenho no período de 1 hora. Foi uma experiência bem legal pra mim e eu espero que vocês gostem. Fique com o vídeo. E bem, a ideia de fazer o desenho no período de 1 hora foi criada a partir do momento que era mais ou menos 1h30 da madrugada e eu simplesmente estava com vontade de desenhar. E bem, foi uma experiência até que difícil para mim, porque como eu estava usando o celular para filmar, eu não podia usar ele para pegar referência nem nada e meu tempo era até que bem curto. Eu coloquei um cronômetro na câmera e assim prossegui desenhando. A parte mais difícil para mim foi o esboço, porque eu não sou muito bom com perspectiva e nem com o resto. E basicamente eu tive que pegar um espelho e ficar fazendo a pose, me olhando várias vezes e passando para o papel. Mas depois que o esboço ficou pronto, a maior parte das coisas ficou fácil. A partir dali era só eu fazer umas rachuras, algumas marcações e alguns preparativos antes de fazer a line art. Basicamente o que eu fiz foi corrigir alguns erros, tipo trabalhar um pouco melhor na mão, que eu tinha deixado ela um pouco mal feita, e depois ajeitar algumas partes que eu tinha feito errado e que eu não tinha gostado. Logo depois eu parti para fazer a line art e... Bem, não tem muito o que falar dessa parte, só que eu não sei porquê, mas eu tenho uma certa dificuldade em fazer a parte da line art, porque minha mão treme bastante. Eu tenho um certo problema em um nervo muito específico da minha mão, porque eu sofri um acidente aí uma vez. Enfim, isso não importa. O importante é que é bem legal parar para pensar que, graças à minha falta de tempo, eu consegui ter um resultado bom em um tempo que eu nunca poderia imaginar. Normalmente eu demoro 4 horas para fazer alguma coisa e eu consegui finalizar o desenho com a técnica de alto contraste em 1 hora exata. Na verdade eu terminei até antes, eu demorei apenas 54 minutos para fazer o desenho. Foi a gravação total do vídeo e eu fiquei bastante satisfeito com isso. No começo eu não estava gostando muito do desenho, mas conforme eu fui fazendo e foi fluindo, eu fui me acostumando àquela imagem desfigurada que eu estava fazendo e fui improvisando para deixar ele mais do meu agrado. A minha ideia nesse desenho não era nada muito complexo, porque eu não queria fazer uma coisa muito mirabolante com essa falta de tempo que eu tinha. Ainda mais porque é a primeira vez que eu tento algo nesse limite. Então eu só pensei em fazer estilo a capa de um mangá, algo do tipo. Não exatamente a capa de um mangá, mas aquelas poses de monstruário de personagem. Então, basicamente, ela tá com a mão na boca, sorrindo, mostrando o dente, estilo a pose que o Ban faz em Nanatsu no Taizai. E até a metade do desenho, na verdade, até o final dele, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer pro cenário. Até porque a personagem já estava cobrindo metade da folha, mais da metade, na verdade. Então, o que eu tinha para aproveitar de fazer um cenário bacana era bem pouco. Acabou que no final eu só fiz uma coisa bem simples, uns pinheiros, umas montanhas e umas coisas muito sem nexo. Eu não tenho muita criatividade para nada, então cenário é uma coisa muito difícil para mim ainda. Mas como eu tinha feito ali uma linha do horizonte e as linhas de perspectiva, eu resolvi botar um cenário. A princípio eu estava querendo fazer um monte de marca, umas bolas e por aí vai, sei lá, um monte de linha. Só para preencher o espaço da folha mesmo, mas no final eu acabei resolvendo fazer uma paisagem porque deu na telha. Mas dá para reparar que eu fiz ali no metade da folha para baixo uns detalhes bem diferenciados. E o motivo de eu estar fazendo esse desenho durante a madrugada, o que é uma coisa que não é muito comum da minha parte, geralmente eu faço os desenhos no período da tarde porque é uma hora um pouco mais confortável para mim. Mas nesse dia eu só estava querendo desenhar mesmo porque eu queria testar o material novo que eu tinha comprado. Eu comprei alguns marcadores e umas canetas novas, que as minhas antigas já estavam ficando vazias, então basicamente eu fiz isso por necessidade. Mas eu só queria experimentar para ver como é que era o material novo, porque eu não achei as canetas que eu usava antes, então eu tive que comprar umas de uma marca que eu não conheço. Elas são bem legais, gostei de usar elas. Eu não entendo muito de marca de caneta, não me importo muito com isso, então não vale a pena eu ficar falando sobre isso agora. Mas basicamente o que eu usei nesse desenho foi uma caneta 0.1, uma 0.8 e uma 1.0. Fora um marcador
aqueles marcador básico de quadro de escola, preto, normal, para fazer o preenchimento de umas áreas aí de sombras. E basicamente foi só isso. Eu gostei bastante da improvisada que eu dei para fazer o fundo, porque eu fiz um pedaço de chão e depois eu inventei umas árvores ali de um jeito bem improvisado. Acabou que ficou bem legal. E as montanhas também foi pura sorte. O fundo inteiro foi sorte apenas. Eu não sei o que mais poderia ter sido. Mas está aí. Esse é o resultado final do desenho. Eu demorei exatamente 54 minutos e alguns segundos. Eu não vou lembrar agora. Mas eu estou feliz com o resultado. Caso queira ver mais desenhos, me segue nas redes sociais. Vai estar aí na descrição. Enfim, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, dá um like. Se não, dá um dislike. Se inscreve. E quem sabe a gente se vê na próxima.